Novos episódios de criminalidade e violência chamaram a atenção no estado. Em Caxias do Sul, uma ação policial desarticulou 2 quadrilhas de assaltantes de bancos que atuavam na Serra. Encharqueadas, o sequestro de uma moradora durou 17 horas. A ação foi cometida por um foragido do regime semiaberto. Em meio a isso, o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, César Schirmer, afirmou em um programa de rádio que os presídios gaúchos podem ser comparados com salas do inferno e que os criminosos estão seguros e a população vive com medo. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta desta semana. O site Numbeo, ou Numbeo, mostra Porto Alegre com 76,7 pontos no índice de violência. A pior cidade do mundo é Caracas, na Venezuela, com 85,9 pontos. Ou seja, a capital gaúcha está mais violenta que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Bom, hoje eu estou com a voz debilitada, então vai ser tudo com ele no comando. Boa noite, professor Paulo Regis. Seja bem-vindo. Boa noite, Bives. É sempre uma alegria estarmos juntos. Hoje, lamentavelmente, estaremos com essa ausência na participação do nosso quadro. Hoje nós vamos apresentar o nosso convidado, que é o professor João Ricardo Carneiro Moderno. Ele é doutor honoris causa pela Universidade de Soka, no Japão. Pós-doutorado na Alemanha, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Participa também o professor Jorge Trindade, que é professor de Psicologia Jurídica da UBRA, e também o professor André César, professor de Criminologia e de Direito Penal, também da UBRA Canoas. Professores, sejam bem-vindos. Muito boa noite, muito obrigado. Há um inimigo comum para a sociedade brasileira e esse inimigo se denomina crime. Professor Moderno, como o senhor interpreta o crescimento da violência nas principais cidades brasileiras? Bom, é um tema que eu discuto permanentemente no Rio de Janeiro, né? Porque nós estamos também numa situação dramática, trágica e, enfim, esses índices são terríveis que vocês acabaram de apresentar. Eu estou acostumado. E a violência no Rio de Janeiro, ela teve um crescimento em função do fuzil. O fuzil mudou completamente. Então, são 2 fatores, digamos assim, que interferiram na ordem ou na criação da desordem pública. O aumento substantivo do consumo de drogas, que deixou a população em delírio permanente, e o problema do fuzil. Quer dizer, são armas de guerra poderosas que têm vários tipos de fuzil. Só para o senhor ter uma ideia, outro dia passou na Globo News uma reportagem de um francês, um jornalista que se infiltrou no Estado Islâmico, numa célula talvez a mais perigosa de Paris. E ele comemorava, o chefe da célula comemorava a chegada de um fuzil Kalashnikov, que é o fuzil AK-47. Um fuzil. Bom, no Rio de Janeiro, só esse ano foram apreendidos 300 que estão com a polícia, fora os centenas que estão com os bandidos. Tem um município no Rio chamado São João de Meriti, que tem quadrilha lá com 110 fuzis. Agora, onde é que nós erramos? Todos erraram. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Educação, Cultura, Ciência, todo mundo falhou. Ninguém deu bola, todo mundo achou que a coisa ia se resolver por si própria, né? Quer dizer, como se pudesse a capacidade de se autorregular, de se auto... Não foi assim, não vai ser assim. Então, é preciso repensar o modelo, achar que somente a segurança pública vai resolver. Não vai, não vai. Porque, além das falhas da segurança pública, que são gritantes, né? Falta de tática, de estratégia, o pouquíssimo ou raríssimo uso de alta tecnologia, você não pode combater o crime com recursos, digamos, artesanais praticamente, né? Quando o crime tem uma dimensão muito maior. Fora as falhas intrínsecas, internas à própria segurança pública,
tem o grave problema de que está todo mundo errando. O sujeito vai para a escola, mas a escola falha porque a escola não dá formação moral. Perfeito. A religião precisa ter mais força, né? Quer dizer, a formação moral e ética da juventude, da criança e da adolescência tem que ser mais enfática, entende? Não basta somar e dividir. Perfeito, perfeito. Professor André. Na base, a gente percebe que há deficiência. O senhor agora relata uma situação bem real, bem concreta e muito próxima. Cada vez mais o criminoso está audaz, ele está avançando por sobre lugares e circunstâncias em que antes ele não atuava. Exatamente. Então, isso tem algum fator específico para que hoje determinados crimes que não aconteciam em lugares vigiados, vigilância permanente, vigilância particular, vigilância em shoppings, existe um fator para que ele avance por sobre esses lugares? Olha, o que aconteceu no Brasil também é que um dos maiores inimigos da civilização é a ideologia. Há uma guerra contra a ideia de polícia, contra a ideia de repressão, como se repressão fosse um mal em si mesmo. Então, a ideia de que você vê, por exemplo, na própria mídia, você vê na mídia nacional, em várias TVs, essa coisa de você atacar a polícia por qualquer coisa. E essa é uma estratégia do crime. Você desmoraliza as instituições de Estado, cria uma anarquia, uma desordem, para que você, então, possa avançar. E aí fica todo mundo recuado. Quer dizer, o recuo da sociedade, das forças do Estado, das forças morais, políticas, econômicas, etc., fez com que o crime, então, avançasse. E quanto mais ele avança, ele joga a população contra a polícia, ele inventa, ele mente. Quer dizer, nós não temos a mentira como uma arma, como um instrumento, nós temos a verdade, né? Então, quando uma mentira é divulgada na mídia por esses grupos, né, e eles telefonam para as rádios, eles mandam as pessoas telefonarem para a televisão, quer dizer, é uma estrutura poderosa. Orquestrado? É tudo orquestrado. Tudo orquestrado. Antes de nós ouvirmos o professor Jorge, que também gostaríamos que ele encaminhasse indagações ao senhor, nós gostaríamos de registrar ao nosso telespectador um dado que é terrível. A guerra do Iraque, esta guerra contra o terrorismo, morreram 25.286 pessoas. Vamos falar de pessoas que faleceram. Feridos foram 117, mais de 117 mil pessoas. Senhores telespectadores, vítimas de homicídio no Brasil, em 2014, nós temos 59.627, para ser preciso, registros de óbitos decorrentes de homicídios. Ou seja, aproximadamente 42% de uma guerra. Então, é um quadro extremamente alarmante. Professor Jorge. Olha, falando em dados, só para lembrar, a bomba atômica em Hiroshima matou 225 mil pessoas. Ou seja, quando nós falamos de 60 mil mortes violentas por homicídio no Brasil, nós estamos falando de um sexto de uma bomba atômica. Senhores telespectadores, vejam esse quadro que nós vamos veiculá-lo. Ele é resultante de uma pesquisa. Ali estão as capitais onde o maior índice de criminalidade. Vejam que a cidade de Porto Alegre está enquadrada entre as 10, nós estamos sinalizando, destacando a cidade de Porto Alegre. Ela está entre as 10 cidades mais violentas do mundo. Não estamos falando no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, para que uma sociedade viva ordenadamente, considera suportável um número abaixo, inferior a 10 homicídios por ano. Professor Moderno, na sua trajetória de vida, como essa temática lhe sensibilizou? Bom, primeiro, pela observação dos fatos do cotidiano.
Segundo, porque eu sou vítima também da violência, né? Já tive várias pistolas na minha cabeça, já me escapei de vários tipos de assalto. Então, todo carioca já é um grande especialista como vítima, né? Então, e pela crítica que a gente faz a tudo que vem sendo feito no Brasil, a gente consegue observar que algo pode ser diferente, né? Veja bem, onde é que nós falhamos para instituir uma cultura, como se chamava o Papa João Paulo II, uma cultura da morte? Tudo conduz à morte no Brasil. Então, o problema também, além do problema da segurança pública, é que todo mundo quer resolver qualquer diferença matando a outra pessoa. Então, há uma vocação na cultura brasileira para a barbárie que não está nos conduzindo, nos tirou da via da civilização. Então, a reflexão é muito mais profunda. Por que tudo tem que se resolver com a morte? O senhor foi aluno do Colégio Militar, né? Fui aluno do Colégio Militar. E a filosofia começa nessa época? Eu comecei nessa época com o coronel Hermógenes, que na época acho que era capitão, que é yoga, ele tem um livro de yoga, Hermógenes, e ele, então, desenvolvia em sala de aula uma disciplina que a gente discutia filosofia. E eu, recentemente, esse ano, inclusive, eu fiz um evento na Academia Brasileira de Filosofia, intitulado, era um fórum de segurança pública, intitulado Desafio de uma Sociedade em Guerra. Não é só a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, é a sociedade brasileira que está em guerra, né? E, agora, é uma guerra que eu chamo de assimétrica, porque as Forças Armadas não entram, propriamente dita, com toda a sua força, por limitações constitucionais. E depois a polícia também tem os seus limites constitucionais. Perfeitamente. Mas o criminoso pode usar tudo, pode fazer qualquer coisa. O nosso telespectador, professor Moderno, ele provavelmente está indagando qual a relação da filosofia com o combate à criminalidade ou esse quadro que nós acabamos de apresentar. Como é que um filósofo interpreta isso? Ou como é que ele pode contribuir para a solução desse problema? O nosso compromisso histórico da filosofia é com a civilização. Perfeitamente. É de construir uma sociedade pacífica, civilizada, que ame a vida, que respeite a vida, para que a gente possa ter desenvolvimento, conforto, ciência avançada, né, uma saúde de alta qualidade. Então, tudo isso só é possível, né, se você tem uma sociedade pacificada, né? Agora, o que está faltando é uma reflexão crítica maior sobre as causas, né, que levam a sociedade brasileira a ser uma sociedade da morte. Esse é o problema. Quer dizer, então, não há segurança pública no mundo que vá resolver um problema desse. Eu digo o seguinte, no caso das drogas, porque essa população também vive no delírio do cotidiano, né? Com o consumo de droga alto faz qualquer maluquice. Bom, o que se faz de campanha na mídia, nas instituições, nos poderes públicos contra isso? Nenhuma. Nenhuma. Você faz campanha contra o cigarro, mas aprova e divulga com toda a publicidade a marcha da maconha. Então, o cigarro faz mal, a maconha não. O cigarro faz mal, o álcool faz mal, mas a cocaína não. O bafômetro para lei seca é para álcool, que é uma bebida, que é uma droga lícita, né? Mas não pega a cocaína, não pega o crack, não pega droga nenhuma, não pega mais nenhuma outra substância. Então, o erro está generalizado nesse aspecto. Quer dizer, onde é que estão as celebridades da televisão, das novelas, fazendo campanhas contra as drogas? O senhor atribui aqui a isso? Mas eu atribuo que o compromisso dessa gente toda, de boa parte dessa gente, é com as drogas. É com as drogas. Vocês vejam agora, por exemplo, houve recentemente um fato que causou uma comoção nacional sobre uma pesquisa, uma enquete no programa da Fátima Bernardes da TV Globo, sobre quem se deveria atender primeiro, ou um traficante ou uma vítima do tráfico, uma vítima da violência. E a maioria das pessoas foi para se dirigir rumo a apoiar o traficante. 90% foi lá, se dividiu para apoiar o traficante.
E aquilo me causou enfim, não é possível, tem alguma coisa errada nisso, o que está acontecendo? Aí o que nós descobrimos também? É que há no Rio de Janeiro hospitais, pelo menos um que a gente saiba, que eu não posso revelar aqui, um hospital público que tem uma ala de emergência só para tratar de traficantes. Uma ala Só para criminosos, com prioridade. Agora eu me pergunto, será que, como o fato de que o órgão de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Civil, iam acabar revelando isso? Então já se anteciparam e conseguiram colocar na produção de um programa, talvez, eu não sei, estou dizendo, é uma hipótese, entende? Já para preparar a população, mas a população diz que tem que cuidar do traficante, então, quando se descobrir a verdade que é um setor da emergência que cuida exclusiva e prioritariamente para os criminosos, é porque a população deseja isso. Então, veja bem, o crime tem tentáculos poderosíssimos, muito maiores do que as aparências. Professor Moderno, o nosso grande dilema aqui é o tempo. Gostaríamos de permanecer debatendo esse assunto que nos empolga e certamente os nossos telespectadores. Nós vamos lhe pedir a delicadeza, assim, de uma forma muito singela, uma conclusão, para que o nosso telespectador fique com essa impressão. O presidente da Academia de Filosofia do Brasil, que mensagem final o senhor deixaria para os nossos telespectadores? Não, eu faço um apelo público a que todos façamos uma reflexão de redirecionar a sociedade brasileira para a civilização. Perfeito. Temos que vencer a barbárie, e essa guerra contra a barbárie é uma guerra que não só exclusivamente pelas armas, mas pelas ideias, pela moralidade, pela ética. Quer dizer, é uma guerra ampla que inclui o pensamento, a alma, o espírito humano, né? De resolver pela religião também, né? Não só pela filosofia, mas pela cultura, pela educação, e que a nossa educação seja voltada também para os maiores e mais importantes princípios e valores da civilização. Muito obrigado, professor Moderno. Agradecemos a sua delicadeza de nos brindar com essa participação no programa. Agradecemos ao professor André César e sempre o professor Jorge Trindade, que é nosso parceiro aqui nas quintas-feiras. Muito obrigado. Até a próxima, certamente com a presença do nosso querido amigo Bives.